Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira comigo. Hoje, infelizmente, não terei a companhia da minha amada Lua Ferreira. A gente está gravando num horário diferente hoje por conta do fuso, sendo que a nossa convidada não está no Brasil, então a Lua não conseguiu estar comigo. Mas no próximo programa ela está de volta. Quero agradecer a todo mundo que chegou aqui através do último episódio com a Rani Gazawi, que foi um papo muito legal sobre poesia, sobre o seu livro A Horta. Muito obrigado a todo mundo que ajuda, que compartilha, que divulga. Vou pedir para vocês, quem puder, avaliar o podcast no Spotify, no iOS, no Apple Podcast, ajuda a gente bastante. Quem puder favoritar também no Deezer, é isso. Peço a contribuição, porque assim os streamings divulgam mais também, colocam os nossos episódios em alta. Lembrando que a parceria Clube de Conto Contemporâneo com a Editora Reformatória continua. Então, quem quiser, basta mandar um e-mail para contato@reformatório.com.br, falar com a gente, vai receber o conto gratuitamente. E nas últimas segundas a gente discute com o autor do conto. É um clube muito legal, que eu fico muito feliz de participar e uma parceria aí que está durando junto com a Editora Reformatória. Sinto muito feliz com isso, meu querido amigo Marcelo Nocelli. Bom, vamos ao papo de hoje, então, um papo que já era para ter acontecido, mas a gente esperou um pouquinho por conta do lançamento de um livro novo da minha querida convidada, Paula Macedo Vaz. É assim que pronuncia, Paula? Vaz. Paula Macedo Vaz, que é uma escritora que vive há 25 anos na Alemanha, mestre em Direito. A Paula, ela é uma das responsáveis por promover um intercâmbio, um fluxo intenso de projetos culturais entre Brasil e Alemanha. Ela é autora dos livros Entre Nós, que é um livro autobiográfico, que a gente vai falar dele, que é um livro excelente que eu li, que conta a história da ditadura militar em seus últimos anos, conta a história da democratização do país. A Paula, que é filha de político, que viveu intensamente essa transição, e que vai lançar também o seu livro Democracia em Movimento. A gente só não sabe se já vai ter lançado ou não esse livro, enquanto a gente está falando com vocês, porque a gente grava hoje, dia 24 de março de 2022, que são ensaios sociopolíticos que foram publicados na revista Pessoa, que eu tive a honra de ler também, gostei muito, a gente vai falar dele também. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Tadeu, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. A gente enrolou um pouquinho, né? A gente já está se falando desde o final do ano passado, agora que deu certo. Fiquei feliz, muito feliz mesmo. Obrigada. A gente tem um papel político aqui no Rabiscos também, porque eu acho que todo programa que trata de cultura necessariamente passa por um crivo político, não tem jeito. E ainda mais em tempos difíceis para a cultura como os de hoje, né? E então vai ser muito bom falar isso com você. E eu queria começar que você falasse sobre isso, porque a política é algo que corre em sua veia desde cedo. Quando que você se deu conta de que estava num lar politizado e que logo você seria uma pessoa também pensante, que estaria vivendo um momento político importante para o nosso país? É uma pergunta difícil, né? Porque realmente é difícil você tomar uma consciência, quando criança, de quando você se torna um ser pensante, digamos assim, né? Mas eu acho que ele foi gradativo, mas, ao mesmo tempo, eu nunca pude imaginar um ambiente diferente. Então, eu acho que, para mim, o que eu achava normalidade, que acabou no passar dos anos, mostrando de que era uma característica muito específica da minha vida, eu achava que era a vida que todo mundo levava e que as pessoas eram tão ou quão politizadas quanto eu. Mas isso no dia a dia ele tinha várias facetas, não era só a gente ter uma consciência política do que estava acontecendo no momento e das discussões que aconteciam em casa, mas também de todos os sofrimentos que também fazem parte ou faziam e fazem até hoje parte de campanhas políticas, de decisões pessoais que estão envolvidas diretamente dentro dessa prática política, né, que é feita por homens para homens, né, ou homens no sentido de mulheres
homens para mulheres e homens. Você era filha de um ex-deputado da oposição, e você viveu a sua juventude nessa redemocratização brasileira, nesse final da ditadura. O que você sofria e o que você consegue observar hoje de tudo que aconteceu? Eu acho que a primeira motivação do livro, né, quando a gente teve a eleição para presidente de 2018 do Jair Bolsonaro, eu acho que foi um choque. Eu fiquei em choque. Como que a gente poderia ter posto à disposição tanta coisa por quais a gente lutou? Então, eu acho que esse livro é mais ou menos uma reação a um determinado acontecimento histórico. E ele conta a história da Paula, mas a Paula criança, como sujeito histórico, como todos nós somos, né? Então, eu acho que conta a história dessa Paula criança, que nasceu durante a ditadura militar, que cresceu cresceu junto com o país, né, de um processo autocrático para um processo de redemocratização. Então, eu sempre brinco que nós dois atingimos a maioridade ao mesmo tempo, né? Quando eu fiz 18 anos, praticamente o Brasil voltou a ser uma democracia. Então, é mais ou menos a história dessas duas personagens, o Brasil como cenário de uma luta política naquela época, e da Paula como uma pequena cidadã que acompanhou esse processo e que hoje em dia volta a olhar para esse Brasil com muita tristeza, né? Porque eu acho que a gente perdeu muito nos últimos 4, 5 anos. Então, não que a gente tenha voltado a estaca zero, a gente ainda continua tendo uma Constituição super forte, as estruturas democráticas funcionam no Brasil, mas é uma perda enorme de conquistas que a gente está passando agora no país. Então, foi um dos motivos fundamentais de eu ter me motivado a escrever o Entre Nós. Paula, queria que você falasse um pouco das conversas dentro do seu lar. Por que eu falo isso? A gente sabe que muitas pessoas negam que houve ditadura militar no Brasil. Inclusive, esses dias eu até recebi um vídeo do Pedro Bial, que é um jornalista, assim, tipo, da Globo, cobriu guerras, no Jô Soares, que ele fala que não foi uma ditadura, que foi uma revolução. O Jô Soares corta ele, rispidamente muda de assunto, inclusive. Eu estou dando um exemplo do Pedro Bial, nem sei porquê, mas, tipo, muitas pessoas falam dessa revolução que houve no Brasil, na década de 60, que não teria sido a ditadura militar. E hoje também, muitas pessoas pedem pela volta do militarismo ao poder, pedem, inclusive, pela instituição de um novo AI-5, né, que é o ato institucional que fechou o Congresso. Você acha que, você que viveu num lar político, né, filho de político, eu venho de uma família também muito politizada, meus pais, apesar de não serem políticos, mas eles são pessoas muito engajadas politicamente. Você acha que a ditadura militar, quero que você faça esse paralelo da ditadura militar que você conversava em casa quando criança e nesse medo que surge hoje com discursos de jovens querendo a volta da ditadura militar no Brasil, como que você consegue analisar esses dois contrapontos, assim? O que você acha que a gente deve ficar em alerta, assim? Eu acho que esse discurso reacionário, né, de que nunca houve ditadura e que era uma revolução, a gente já teve desde a época da própria implementação da ditadura no Brasil. Então, assim, sempre teve essas vozes negando que esse processo tenha sido autocrático, né? Muito me assusta que Pedro Bial, uma pessoa tão culta, venha usar essa terminologia, porque realmente assusta nos dias de hoje. Crianças ou jovens que nunca passaram, nunca viveram numa ditadura, que sempre viveram sob liberdade, sobre os auspícios das liberdades, em um regime democrático, pleitear por um regime autocrático e por medidas institucionais que venham a minar, a bombardear ou a exterminar os direitos humanos, é uma tristeza,
né? Mas mesmo assim, eu vou falar, ele nunca passou por isso e ele não sabe o que ele está falando, né? Então a gente está falando de pessoas incultas no sentido mais amplo da palavra, né? Uhum. Não tiveram experiências que pudessem dar parâmetros para eles fazerem esse tipo de apelo, digamos assim, né? Mas eu acho que é uma tendência mundial, a gente está no momento no momento entre que eu chamo de interfaces, né, de interfaces entre autocracia e democracia, onde há um surgimento de várias democracias liberais, onde agora, uma semana, 10 dias atrás, saiu mais uma dessa pesquisa do Economist, que todo ano fazem, para ver quantos os níveis de democracia no mundo. Então, democracia plena, hoje em dia, a gente só consegue contar em 6,7% dos países do mundo, quer dizer, é praticamente nada, né? Então, é a primeira vez que tem mais países autocráticos ou regimes autoritários do que regimes liberais. Então, a gente está numa onda, né? O Brasil é parte de um movimento, esse pêndulo está indo para a direita, e eu acho que está mais do que na hora de a gente fazer com que esse pêndulo retorne, né? Porque o que está em jogo é muito mais do que a gente ter um regime que tenha valores conservadores, né? Eu acho que o que está em jogo é realmente a nossa liberdade. As pessoas não sabem que o único sistema político que garante a liberdade é a democracia. Quer dizer, não sabem ou não devem saber, porque senão não colocariam isso em questão, em jogo, né? Me preocupa ver jovens pregando o contrário, né? A gente teve recentemente um apresentador de podcast aqui no Brasil, Monark, ele pregando a favor da existência de partido nazista. Ou Sim. seja, ele fala de uma liberdade restrita. A liberdade tem que ser tanta que no país livre nós temos que aceitar a criação do partido nazista. Só que isso colocaria em xeque a própria liberdade, né? E parece algo tão simples de enxergar. Eu sou formado em Direito também, eu sou advogado, então a gente viu isso, né, na academia, a gente teve acesso a isso e parece até um discurso muito lógico, né? E como que está aí na Alemanha? Você que está há 25 anos na Alemanha, ou seja, já é praticamente uma alemã, assim, como que você vê a política, essa guinada à direita que está tendo no mundo, com os jovens principalmente? Você atribui isso a quê? Assim, você como pesquisadora, como pessoa que escreve sobre o tema, né? Fez vários ensaios falando sobre democracia. Por que você acha que tá acontecendo? Eu acho que se a gente for fazer uma análise da sociedade alemã também, a gente também tem essa tendência, né? Então, me assusta muito que no Brasil, né, agora voltando à primeira parte do seu questionamento, polos nazistas estão surgindo em uma quantidade imensa, né? São mais de 200 focos de extrema-direita ou nazistas que foram verificados no Brasil nos últimos tempos, né? Então, é assustador. Assim como na Alemanha também, o movimento que a gente chama aqui identitário, que é esse que também sabota o próprio Estado democrático de direito, que coloca em questão a validade do Estado atual, também vem crescendo nos últimos tempos. A gente tem também há quase 6 anos o partido AfD, que é de extrema-direita, também com cadeiras no parlamento europeu, não, no parlamento alemão. Então, é um tema que também vem mexendo muito com a sociedade aqui. Fala-se muito em cisão, e no Brasil a gente usa mais o termo polarização, de que eu acho muito mais interessante e muito mais apropriado, porque ele tem muito mais movimento e você pode fazer várias graduações, do que cisão é uma coisa mais definitiva, né? Então, mas são temas que levam a determinada cisão de uma sociedade. Uma delas é a liberdade de expressão.
que a extrema-direita usa exatamente para fazer esse discurso de ódio, né? Pautando numa liberdade que é garantido por um Estado democrático, eles querem sabotar a própria existência do Estado democrático, né? Então, é mais ou menos, é esquizofrênico a argumentação, mas é uma argumentação muito em voga por esse tipo de defensores de um regime de extrema-direita. Eu acho que a liberdade de expressão só é possível numa sociedade democrática, e esse abuso da liberdade de expressão, na verdade, não é um direito, né? Porque no momento que você está fazendo esse tipo de uso, ou de mau uso, ou de desuso da liberdade de expressão, você já está cometendo um crime, porque você já está entrando na seara das liberdades de outra pessoa, né? Então, no momento que eu sou racista e quero justificar o meu racismo com determinadas expressões, isso já está vedado por lei, e mesmo que seja uma liberdade de expressão, isso não te garante que você possa falar tudo o que você pensa, porque tem outros limites na lei que te impedem de falar determinadas coisas, porque não faz parte do jogo democrático. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque o Rabiscos tem um público jovem que ouve. E o discurso liberdade a todo custo é um discurso muito sedutor, né, para o jovem. O jovem quer, antes de tudo, liberdade. Então, quando você fala que eu defendo a liberdade a todo custo, parece que você está sempre fazendo algo bom. Mas se essa liberdade for colocada em xeque, a própria liberdade não tem sentido nenhum dela existir, né? Então eu gosto de falar sobre isso, eu acho que é importante para o jovem. Não existe liberdade plena, né? Existe liberdade positiva e negativa e existe limites na sua liberdade, porque a gente só pode conviver com outras pessoas se a gente souber as regras desse jogo. Quer dizer, o sistema democrático garante várias liberdades, né? A liberdade de expressão, a liberdade de movimento, a liberdade de ser o que você bem entender, mas até um determinado limite que a lei impõe, e isso não pode ser justificado ou desrespeitado por um discurso autoritário. Paula, Entre Nós, seu livro autobiográfico, por que você quis contar a sua história? Eu acho que eu já tinha meio que começado um pouquinho antes, eu quis contar minha história porque, na verdade, eu quis contar a história daquele momento. O que significava, né, a gente viver sobre uma ditadura militar? O que significou isso? Por que a gente agora, escolhendo essa pessoa que a gente escolheu, não eu, mas a maioria da população brasileira, que está nos representando como presidente do Brasil e que tem uma visão completamente diferente do que deve ser um Estado democrático, como que a gente chegou nesse ponto novamente? Então, o meu impulso foi um impulso literário, eu quis contar minha história como testemunha ocular de um determinado momento da história que foi ditatorial, que foi autocrático e que não deve voltar nunca mais. A gente lutou muito para a gente resgatar a democracia, para a gente redemocratizar o Brasil, para a gente ter uma Constituição cidadã, e a gente está colocando tudo isso à disposição no momento, né? Praticamente. Então, foi isso. Pode falar. O principal. Eu achei que eu tinha que ser autêntica. Eu não sou histórica, eu não sou política, então eu acho que se era para contar minha história, eu tinha que contar minha história como ela foi. Então, a história da minha vida privada, que estava entrelaçada com a vida política do país. Você saiu do Brasil em 95, né? Eu saí do Brasil em 95, isso. Eu vim fazer mestrado e doutorado na Alemanha E ficou. O que você levou? O que aquela Paula de 95 levou para a Alemanha e está até hoje com ela aí? O que você levou do Brasil? Eu acho que ela levou muita coisa. Tudo isso que está acontecendo agora é a Paula, é aquela Paula do Brasil. Quer dizer, a mulher de hoje é a menina de antes. Eu acho que ela sempre estava aqui junto comigo e continua em todas as minhas... os meus caminhos, as minhas tentativas e nos meus projetos, e
nessa ponte cultural que eu tento fazer entre o Brasil e a Alemanha, e que agora é um desenvolvimento lógico, esse livro, e também a coluna, que virou um livro de ensaios. Eu acho que, para mim, é uma lógica que vem desde aquela Paula pequena que continua aqui nessa luta. Você é mãe, né? Eu sou mãe. Você é mãe. De 4. De 4 filhos, olha só. E você consegue ver o mundo com esperança, sendo mãe? Eu sou uma pessoa muito positiva, eu tenho muita esperança. E eu acho que esperança é uma coisa real, né? Não é um desejo. Eu acho que a esperança é uma coisa, na verdade, realista. Você faz uma análise e vê mais ou menos qual 1% de chance que as coisas podem dar certo. E na minha análise, a gente tem muita chance de acertar, mas também temos chances de errar. Está acontecendo uma guerra aí na Europa, né? Acontece uma guerra no mundo todo, o tempo todo, mas quando mexem com os ricos, os holofotes aparecem, né? Nós temos... Não existe lado bom na guerra, a gente sabe disso também. Nós sabemos também dos polos neonazistas que existem, né? Na Ucrânia, não podemos ignorar esse fato. Mas também não podemos passar pano nenhum para o Putin, a forma como está acontecendo toda essa brutalidade. Como que está o cenário democrático aí hoje? Como que estão as discussões aí na Europa hoje? Eu acho que a gente não pode fazer equiparação ou comparação de crimes contra a humanidade, né? Todos os crimes são terríveis, né? Mas o que você falou é muito importante. Eu acho que realmente a guerra aqui na Europa, para os europeus, ela tem um outro calibre, digamos assim, né? Então, por um lado, ela tem um lado positivo, que eu acho que as pessoas começaram a despertar realmente para quão real e é o risco de tombar, né, para uma determinada direção, né, e que isso seja antidemocrático. Então, a gente já tem muitos polos antidemocráticos aqui. Veja a Polônia, a Turquia, a Romênia. Então, quer dizer, existe muito. Também existe esse fato de, mesmo dentro da Ucrânia, tem vários polos nazistas, que isso existe em qualquer lugar. A gente olha para a França, a gente também vai ver isso. A gente olha mesmo na Escandinávia, você vai ver isso. Na Itália, você vai ver extrema-direita, né? Então, eu acho que isso não é uma característica da Ucrânia, nem uma característica da Alemanha, mas é uma característica mundial. Mas eu acho que a guerra aqui, ela meio que acordou as pessoas, né? Então, a gente vem falando muito mais sobre os perigos contra a democracia. A gente vem vendo que as pessoas estão muito mais preocupadas que ela está aqui na porta de casa, né? Então, é como se que se fosse um alerta. E isso é um crime de guerra, não é só um crime de guerra, é um crime contra a ordem jurídica internacional. Então, a postura é muito clara contra a guerra de Putin, que eu sempre gosto de enfatizar que não é a Rússia contra a Ucrânia, mas é Putin fazendo isso que ele vem fazendo aqui na Europa. Espero que quando esse episódio for ao ar, a guerra já tenha acabado, né? Nós estamos gravando 24 de março. E também espero. Ainda não há resquício disso. Você está lançando o livro Democracia em Movimento, onde reúne ensaios sobre democracia que você escrevia para a revista Pessoa. Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia? Me fala um pouco desses textos também. A gente... quando eu comecei a conversar com a editora, com a Mirna Queiroz, foi no final de 2019, né? Então, essa ideia é bem antes desse processo de guerra e antes de algumas outras crises que apareceram durante a pandemia, crises políticas, e eu acho que é uma questão de zeitgeist, né? O espírito do tempo. Hoje em dia, aqui na Alemanha, tem todos os anos, eles falam qual que é a palavra do ano. Eu sempre brinco que provavelmente a palavra do ano esse ano vai ser democracia, que virou meio carne de vaca, que todo mundo acha que pode falar um pouco sobre isso e todo mundo sabe o que é. Então, eu acho ótimo, quanto mais falar, melhor. Eu acho que realmente tem que
tem que ser uma discussão que envolva todos os elementos da nossa sociedade. Então, a coluna foi isso, foi uma junção de interesses no sentido de afinidades políticas, e que a gente achou que o momento era agora da gente tentar discutir sobre democracia, sobre diferentes prismas, fazendo um olhar crítico sobre a nossa contemporaneidade. E ele está na íntegra, tem todos os textos, não? Sim, na verdade era para ser 11, 12, acabou no final sendo 14, mas agora chegou ao fim. Eu vou continuar fazendo uma coluna agora aqui na Alemanha, numa outra revista, também sobre democracia, desculpa, mas por um outro prisma. Aqui em Frankfurt, a gente tem a Igreja de São Paulo, que foi o berço da democracia alemã, que vai fazer 175 anos o ano que vem, então eu faço parte de um grupo da sociedade civil que volta a discutir democracia, tanto na Alemanha como a nível mundial, e a gente vai dar um pouco mais de praticidade, ver exemplos práticos de como a gente pode fazer a democracia ser vivida no dia a dia, porque eu acho que o que falta é a prática da democracia no cotidiano, né? A gente tem que saber que, fora das regras formais de eleições, a democracia é uma coisa que tem que ser vivida no dia a dia, né? Então, a gente, na escola, no trabalho, nas suas relações, é uma coisa que você tem que aprender e dar espaço para o dissenso, né? Para a discussão, para o diálogo, que é o que a gente vem perdendo muito nos últimos anos. Como que as pessoas que pensam a democracia aí na Alemanha veem a democracia do Brasil? Com muita preocupação. Não, todo mundo... Eu entrevistei, inclusive, para o Democracia em Movimentos, algumas das pessoas mais importantes nessa área aqui na Alemanha. Uma cientista política que chama Nicole Deiterhoff, que é uma maior expert também sobre terrorismo e paz na Alemanha, e sobre democracia. Rainer Forst, que é o cientista político, o filósofo da hora, que é um dos herdeiros da Escola de Frankfurt. E eles todos veem a situação política no Brasil com certo temor, e esperam também que esse ano a gente consiga se livrar através das eleições do Bolsonaro, e porque as estruturas ainda são fortes, e ainda há uma resistência e um movimento contrário que dá para ter esperança, voltando ao tema que a gente falou anteriormente. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que eu espero que a gente tenha a consciência de que a gente precisa de uma frente ampla, né, um movimento democrático, como a gente existia durante a ditadura militar, que seja a junção de várias forças pró-democracia, que vá contra essa eleição do Bolsonaro, e que tenha a chance de ganhar, não de dividir a sociedade. Paulo, seus filhos têm quantos anos? 22, 20, 18 e 13. E eles gostam de política? Gostam. A de 13 não, mas os maiores sim. Como que você acha que a gente pode inserir mais essas discussões políticas? Eu pergunto porque hoje a gente está fazendo uma campanha no Brasil porque os jovens de 16 anos não querem tirar o título eleitoral, não querem votar, às vezes não querem entrar nessa onda, às vezes acham que não gostam de política e não querem entrar em discussões porque vem brigas familiares, vem discussões na internet, haters na internet. Como que a gente consegue falar de democracia, de política para os nossos filhos? É louco, né? A gente está no mesmo lugar que a gente estava desde 1988. Logo depois que a nossa Constituição foi promulgada, também teve uma enquete, teve o Ibope, uma pesquisa, e que ficou claro que quase nenhum desses jovens que tinham direito facultativo de votar, entre os 16 e 18 anos, estavam tirando o título de eleitor. Então, naquela época, a gente também fez uma campanha que chamava Votar é Legal, legal tanto no termo jurídico quanto legal de ser muito importante e bom para todos nós, né? Então, eu acho que a gente está nesse mesmo lugar.
nessa geração mais jovem. Eu acho que eles não têm a consciência de que democracia não é dada, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, todos nós temos como coletividade, né? Eu gosto de uma frase do Paulo Freire, que ele fala que ninguém liberta ninguém, a gente só nos liberta em comunhão. Então, se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter uma chance de ter um futuro melhor e mais inclusivo e mais plural do que a gente tem no momento, né? Então, depende de cada um de nós. E eu acho que essa consciência do jovem é porque eles acham que que tudo continua do jeito que está, que nunca passaram por nenhuma dificuldade política, nunca viveram sobre uma rigidez, sobre um regime autoritário. E eu acho que take it for granted é uma coisa muito perigosa, né, como cidadão numa sociedade, né? Então, acho que você nunca pode ter certeza de nada, e a melhor coisa que tem é você ser ativo, para você poder mudar e dar a direção que você acha que deve ser. E o legal do jogo democrático é que ele é muito sóbrio, né? Assim, uma vez você perde, mas você logo no momento que você perde, você tem a chance de na próxima vez ganhar e fazer e moldar essa sociedade que você quer viver. E para os pais e para as mães que estão nos ouvindo, como que eles vão competir e querem inserir esse tema com os filhos, como que eles vão competir com os computadores, com as redes sociais e com os jogos? Eu também não tenho uma receita patente, até gostaria. Se alguém tiver, porque eu vejo na minha filha de 13 anos também. E eu acho que a pandemia só veio a piorar esse cenário, mas eu acho que a gente tem que ensinar essa prática, a gente tem que investir mais no diálogo, a gente tem que investir mais na discussão, a gente tem que dar mais impulsos para as crianças, para os jovens, mais espaços, criar espaços democráticos, né? A gente perdeu, a gente não tem mais a praça pública, a gente tem o shopping center, que tem os outros impulsos, mas não impulsos de pensar o nosso viver em sociedade, né? Então, eu acho que essa coisa tem que ser desde do jardim de infância, que tem que estar na escola, a gente tem que ter jogos que as crianças aprendam, já que a gente está falando desse domínio da mídia e da internet na vida dessas crianças, a gente tem que ter jogos que sejam interativos, que ensinam os valores de uma sociedade, de um Estado democrático. A gente tem que ter práticas de parlamentos infantis, de juvenis, onde as crianças aprendam a debater e discutir e ponderar as opiniões diversas que fazem parte de uma sociedade. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Paula, a gente tem um quadro aqui no Rabisco chamado Na Sua Estante. A gente pergunta o que tem na sua estante que você está lendo, ou o que você indicaria para a gente ler, ou algum livro que marcou a sua vida, qualquer coisa. Muita coisa. Ana Karenina marcou a minha vida. Eu estou lendo toda a trilogia de Raquel Kuski, que são ótimos. São ótimos mesmo. Agora, nacional, nos últimos tempos, tem a pediatra da Andrea Del Fuego, tem a Copo Vazio. Tem tanta coisa, eu estou com a mesa cheia, mas chega na hora de falar, eu nunca sei. Tem Entre Nós. Entre Nós, muito bom, aliás. Voltando aos russos, eu acho uma tristeza essa onda anti-russa que anda acontecendo. Fazendo boicote do Dostoiévski, Tolstói. Gente, que ignorância que é essa. Tem a ver, cara. Odeio muito todos os russos, que eles são maravilhosos. E onde que te encontra nas redes sociais? Onde encontra seu livro Entre Nós? Onde vai encontrar o livro Democracia em Movimento? Já adiantando aqui, um beijão para o Ale Stout, meu querido amigo Ale, da Folha de Relva, que está fazendo a publicação dos seus livros. Sim, exatamente. Meu grande editor, Alexandre Stout, muito obrigada aqui também. Tanto o Entre Nós como Democracia em Movimento, eu acho que encontra em todas as livrarias da cidade, na Folha de Relva, edições online, Amazon e todas as vias de venda usuais para livros no Brasil. E me encontro no Instagram, no Facebook, e no dia 12 de
abril, eu vou fazer o lançamento de Democracia em Movimento na livraria Travessa, em Pinheiros, e quem sabe vocês aparecem por lá. Muito legal, vai estar no Brasil. Então, vou deixar os links aqui também para o pessoal que quiser curtir aqui no episódio. Paula, você gostou do papo? Sim, gostei muito. Aprendi muito também. É Quando a muito gente importante coisa para casa. verbalizar é muito bom, né? A gente se ouve também, né? Obrigado, viu? Obrigado pelo papo, foi uma delícia. Eu gosto desse passo político que o Rabisco sempre dá nesses 3 anos e meio de existência. Falar sobre literatura contemporânea é um ato político também, e eu fico muito feliz. Obrigado mesmo e volte quando você quiser. Obrigada, Tadeu. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal de casa, quinta-feira, cabine do filme com a Carol Pedrosa, lembrando então. E é isso, sugestões, críticas, dúvidas, podcast rabiscos@gmail.com. Bom dia, boa tarde, boa noite.